Salve, salve galera, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para estudar dois assuntinhos importantes. Um, a classificação da matéria, quanto substância e mistura, e o outro são algumas características, algumas propriedades que a matéria possui, que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre as mesmas, beleza? Bora lá então! Primeiro, eu levantei um problema. Nós conhecemos mais de 30 milhões de substâncias diferentes. E a química, como a ciência que estuda as transformações da matéria, obviamente tem que ser capaz de identificá-las uma a uma para poder transformá-la. Então, como é possível fazer isso? Bom, nós fazemos isso através das propriedades, das características que essas substâncias possuem, mas não é através de qualquer propriedade. Por exemplo, massa, volume, são propriedades gerais da matéria. Todas têm, então eu não posso diferenciá-las, obviamente. Existem propriedades também que estão relacionadas aos sentidos humanos, como o tato, como o paladar, o olfato. Nós chamamos de propriedades organolépticas. Por exemplo, eu digo, o que é? É azul. Tem inúmeras coisas que são azuis e não é possível diferenciá-las. Então essas duas propriedades, elas não nos servem para diferenciar esses mais de 30 milhões de substâncias diferentes, ok? Porém, existe um grupo de propriedades que são chamadas de específicas. Essas propriedades, cada uma dessas 30 milhões ou mais de 30 milhões de substâncias possui unicamente, como se fosse a nossa impressão digital, como se fosse a nossa íris, como se fosse o nosso registro geral, nosso CPF, cada um tem um e somos identificados por tal. A matéria também possui, não uma, não duas, não três, um monte delas. Vou apresentar para vocês 3 dessas propriedades que vão nos ajudar nesse começo de estudo da química, nessa introdução à química, a compreender um pouquinho mais sobre a matéria. A primeira que eu coloquei aqui é a densidade. Possivelmente você já estudou, você conhece essa relação matemática que fala sobre a massa pelo volume, quer dizer, a razão entre a massa e o volume. Essa é a densidade, né? É aquela grandeza que permite dar um bug mental quando você pergunta assim, o que é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Na mente, o quilo de chumbo parece mais pesado, mas eu disse que nós temos 1 quilo de chumbo e 1 quilo de isopor, então tem a mesma massa. Porém, o volume do isopor, de 1 quilo de isopor e um volume de 1 quilo de chumbo são completamente diferentes por causa da densidade. Então, 1 quilo de chumbo está contido numa bolinha pequenininha, mas 1 quilo de isopor vai ter um volume enorme, porque tem pouca massa num grande volume, tá certo? Bom, você deve fazer exercícios sobre densidade aplicando os conceitos matemáticos, mas pouco eu posso ajudar porque é só aplicar cuidado com as unidades, gramas, centímetros cúbicos, ml, etc. e tal. Nós vamos focar nesse primeiro momento em 2 informações importantes sobre a densidade. Primeiro, a gente já sabe que ela é uma propriedade específica, então cada matéria vai apresentar, cada uma daquelas 30 milhões de substâncias vão apresentar um valor de densidade. Porém, há uma dependência desse valor da temperatura. Então, numa dada temperatura, por exemplo, a água possui uma densidade e nenhuma outra substância nessa mesma temperatura vai ter esse mesmo valor de densidade. Isso é muito legal, é uma identidade da matéria, beleza? Outra coisa importante é a gente, por exemplo, usa essa ideia da temperatura, por exemplo, para fazer com que balões subam. Você pega o ar, aquece ele, né? Ele aumenta o seu volume, ou seja, diminui sua densidade e o balão consegue subir. Outra informação importante nessa jornada é que corpos mais densos, eles afundam nos menos densos. Então, se você pegar, por exemplo, um prego e colocar na água, você vai ver que ele vai afundar. A leitura é que o prego é mais denso do que a água, tudo bem? A densidade não explica por que, por exemplo, água e óleo eles não se dissolvem, mas explica porque o óleo fica em cima e a água fica embaixo, porque o óleo é menos denso do que a água, beleza? Outra propriedade importante é o ponto de ebulição. Essa propriedade é muito importante. Nós vamos estudar na próxima aula, né, ainda sobre a introdução da química, o estudo geral da química, as curvas de aquecimento, onde nós vamos conhecer esse ponto de ebulição numa perspectiva gráfica. É muito importante, são muito importantes esses gráficos que a gente chama de curva de aquecimento. Mas o que é o ponto de ebulição nesse primeiro momento? Bom, o ponto de ebulição é a temperatura constante onde ocorre a mudança do líquido para o gasoso. Então, quando a gente estudou lá os estados físicos e as mudanças de estados físicos na aula passada, então segue aqui o link sobre a mudança de estado físico, do estado de agregação, nós descobrimos que tem uma temperatura em que ocorre a mudança do líquido para o gasoso, que é chamado de temperatura ou ponto de ebulição. Então, anote isso, é bem importante. O que é o ponto de ebulição? É uma temperatura
constante onde ocorre a mudança do líquido para o gasoso. Tudo bem? É uma só. Então, por exemplo, a água, se nós estivermos falando lá no nível do mar, né, na pressão de uma atmosfera, o ponto de ebulição, quer dizer, a temperatura constante onde a água entra em ebulição, ela passa do líquido para o vapor, é igual a 100 graus Celsius. Então, a hora que a água está fervendo, a temperatura não muda mais, ela não fica constante. Então, quer dizer, tipo, a hora que eu estou fazendo um alimento lá, é besteira eu deixar o fogo alto, porque se está fervendo a água, a temperatura não vai subir mais. É óbvio que nós estamos falando da água e, eventualmente, lá na cozinha você não tem só água, tem água e outras coisas, e isso pode mudar um pouco esse valor aqui, tá bom? E lembrando que também a pressão é um fator determinante neste valor do ponto de ebulição. Bom, o ponto de fusão, que é a nossa terceira e última propriedade específica, é a temperatura, né? O nome é muito sugestivo, fusão, é a temperatura constante onde ocorre, dessa vez, a mudança do sólido para o líquido. Então, é uma fusão, o nome dessa mudança é fusão, e existe uma temperatura constante, no caso da água é 0 grau lá no nível do mar. Essa temperatura ela não se modifica enquanto houver sólido. Isso é muito legal. Então, se você pegar uma pedrinha de gelo, um cubinho de gelo, e tirar ele do congelador lá menos 20 graus, a temperatura vai subindo, subindo, subindo. Quando chegar a 0, começa a derreter e a temperatura não muda enquanto houver qualquer indício ainda de gelo, ou seja, de água no estado sólido. Isso é muito legal, beleza? Acompanhe isso aqui lá depois no estudo das curvas de aquecimento, que vai ser bem legal a gente estudar isso lá, tá certo? Mas para que a gente está estudando isso aqui, essas três propriedades? Bora lá, vamos ao cerejinha do bolo. Imagine esse sistema que eu estou colocando aqui, tá certo? Aqui dentro desse recipiente aqui tem um líquido incolor. Um líquido incolor. O que tem ali? Aí você pode me dizer assim, professor, nós acabamos de compreender as propriedades da matéria. É só verificar a densidade. Uma boa ideia. É só verificar o ponto de ebulição. Ótima ideia. É assim que a gente faz. Verifica o ponto de ebulição, verifica o ponto de fusão, verifica a densidade, que são propriedades acessíveis, fáceis de determinar. A gente pode determinar em casa, por exemplo, o ponto de ebulição, o ponto de fusão. Basta um termômetro e uma fonte de calor, uma fonte de resfriamento. Beleza? Só que tem um problema. Aquela identidade, aquelas propriedades são para as 30 milhões de espécies, uma a uma. Mas aqui dentro, quem disse que nós temos uma espécie, ou seja, uma substância? Entenda, é um conceito. Uma única espécie de matéria nós chamamos de substância. Por muito tempo isso era chamado de substância pura. Deixou de ser chamado já há um bom tempo. E há uma indicação de que se utilize substância pura. Mas ainda você pode encontrar em alguns vestibulares ou alguns livros didáticos alguns exercícios, tudo bem? Então, aqui dentro pode ter uma substância, mas também nós podemos ter uma mistura ali dentro. Por que a gente pode ter uma mistura? Nós sabemos, por exemplo, que água e álcool se misturam e parece uma coisa só. Água e sal, água e açúcar, não é? Isto vai nos confundir, quer dizer, se for, veja bem, uma substância, como que nós vamos identificar isso? Se for uma substância, nós vamos encontrar propriedades definidinhas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Mas, se isto for uma mistura, nós não vamos encontrar essas propriedades definidas. Por quê? Porque você não tem uma coisa só. Então, enquanto uma entra em ebulição num valor, a outra entra em outro valor. E, além do mais, se elas se dissolveram, elas se modificam. Tem um estudo que a gente faz, chama propriedades coligativas, em que ocorre a mudança das propriedades porque as substâncias se dissolveram uma na outra. E agora, professor? Por exemplo, olha só, vamos supor que vamos criar um modelo aqui, ó. Então, um sisteminha aqui na forma de um modelo. Suponha que esse recipiente tenha água, H2O. Todas as espécies são iguais aqui dentro. E se aqui, por exemplo, fosse água e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, nós íamos ter aquela mesma visão, tá certo? Olha só, o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, considerando uma atmosfera ou o nível do mar. E sabe qual é o ponto de ebulição disso aqui? Não sei. Nem eu e nem você. Porque, primeiro, nós não sabemos quanto de sal tem. Segundo, nem vai ter ponto de ebulição. A gente vai estudar isso nas curvas de aquecimento. Vai entrar em ebulição, mas não vai ter um ponto constante onde isso vai ocorrer. Isso é muito legal. Tá certo? Então, primeiro,
Aqui dentro tem uma substância ou tem uma mistura? Entende? Se nós encontrarmos propriedades definidas, imagine que eu começo a aquecer isso e a hora que entra em ebulição a temperatura fica constante. Daí eu falo, legal. Daí eu coloco no congelador, a hora que congela a temperatura fica constante. Tem ponto de fusão, ponto de ebulição. É uma substância. Eu posso pegar os valores que eu encontrei, digitar lá no Google lá e descobrir que substância que é. Agora, se eu começar a aquecer isso aqui, e a hora que entrar em ebulição a temperatura não ficar constante, aqui dentro tem uma mistura. Não vai ter propriedades definidas, as propriedades serão variáveis. Tudo bem? Bom, eu vou colocar aqui mais 2 exemplos de substâncias, tá bom? Substâncias puras. Eu não vou usar o termo puro mais daqui para frente, tá bom? Só substâncias, tá certo? Por que eu estou colocando essa substância? Para conceituar 2 termozinhos importantes. 3, na verdade. Esta substância, olha só, tá vendo que ela é formada por átomos diferentes? H2O tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio que formam essa substância. Substâncias desse tipo, que são formadas por elementos diferentes, são chamadas de substâncias compostas. Enquanto as substâncias que são formadas por um único tipo de elemento, elas são chamadas de substâncias simples. Assim, o gás oxigênio, que está presente 20% na atmosfera, e esse aqui, alguém sabe quem que é isso aqui? Isso aqui é o ozônio. Também são substâncias simples. Então, vamos lá, conceito pelo conceito. O que é uma substância composta? Substância composta é aquela formada por elementos diferentes. O que é uma substância simples? É aquela formada por elementos iguais. Tudo bem? Gás hidrogênio, H2, substância simples. Gás carbônico, CO2, substância composta. Agora, olha que curioso esses 2 exemplos de substância simples. Elas são substâncias simples, mas elas são, coincidentemente, apesar de ser completamente diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Aqui oxigênio, aqui oxigênio. Isso aqui é um gás irritante, perigosíssimo, tóxico, que é o ozônio. Mas importantíssimo lá na camadinha que nos protege da radiação ultravioleta. Já isso aqui é fundamental à manutenção da vida. Então são substâncias completamente diferentes, mas coincidentemente elas são formadas pelo mesmo tipo de elemento. Isso acontece, por exemplo, bem comumente com o carbono. O carbono forma o grafite, mas também forma o diamante. Ambas as substâncias são formadas só por carbono. Essas 2 substâncias são exemplos do que nós chamamos de alótropos. Então, conceito pelo conceito. O que são alótropos? São substâncias diferentes, mas que são formadas pelo mesmo tipo de elemento, no caso aqui oxigênio. Grafite, diamante, isso acontece com o fósforo, acontece com o enxofre. Existe uma grande diversidade de alótropos, tudo bem? Tá claro? Conceito pelo conceito, é importante sistematizar, anotar, para não se esquecer disso aí, tá certo? Tá, mas é comum encontrar problemas associados à classificação das substâncias ou das misturas na forma de um modelo. E se você não estudou ainda o modelo de Dalton ou os modelos atômicos, não se preocupe. Você ainda vai estudar. Se você já estudou, vai ficar mais simples essa leitura, tudo bem? Lá no estudo dos átomos, dos modelos atômicos, um modelo é o modelo de Dalton. Eu posso resumir e você conseguir entender isso aqui tranquilamente. Dalton acreditava que toda matéria, todo elemento, todo átomo era formado por pequenas bolinhas maciças, esféricas. Então, eu posso representar, por exemplo, o átomo de hidrogênio por bolinhas. Então, isso aqui é um sistema que tem átomos de hidrogênio, tá vendo? Essas bolinhas com uma bolinha dentro. É a simbologia que ele usava para o átomo de hidrogênio. Desta forma, o gás hidrogênio, H2, seria, obviamente, pensa, assim, ó. Quer dizer, 2 átomos de hidrogênio ligadinhos. Tá vendo como o modelo dele é legal? Isto aqui é um exemplo de uma substância pura, esse sistema como um todo, porque é formado somente por gás hidrogênio, somente por H2, tá vendo? E especificamente essas substâncias, especificamente essa substância que é o hidrogênio, é uma substância simples, porque é formada apenas por elementos iguais. Agora dá uma olhada neste exemplo, no modelo de Dalton da água. Essa bolinha maior é o oxigênio, e o hidrogeninho, tá vendo? H2O. Já isso aqui também é um exemplo de uma substância pura, ou só uma substância, porque só tem H2O aqui dentro. Mas dessa vez, está vendo aqui, essa substância pura é formada por elementos diferentes, portanto, é uma substância composta. E para finalizar, eu vou colocar um caso em que nós temos tanto gás hidrogênio quanto água no mesmo sistema, tá vendo? O gás hidrogênio e a molécula de água.
Desta forma, isso aqui representa uma mistura de substâncias compostas e também de substâncias simples, que é o gás hidrogênio, beleza? É bem provável você encontrar algum exercício, o Enem adora isso, trabalhar com essa classificação de substâncias, substância simples, composta, alótropo, misturas, no modelo de Dalton. Então é importante fazer exercícios para compreender isso de forma clara e objetiva, tá bom? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Dá um joinha lá se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário se você sentiu alguma coisa falha, se tiver alguma dúvida. Siga lá nas redes sociais, lá, @profzanin. E aí, até a próxima aula, onde nós vamos estudar essas curvas de aquecimento, que são características da matéria também, beleza? Tchau, tchau!